Fala, torcedor amigo, minha amiga tricolor, meu amigo tricolor, raizeiros de todo o planeta. Prazer, satisfação poder falar com os amigos. E como é bom falar do nosso São Paulo, né? Mesmo em tempos ruins e mesmo em tempo de vaca magra, né? Em tempo de falta de título, em tempo de derrotas às vezes vexatórias. É muito bom a gente falar do São Paulo, é muito bom a gente lembrar das glórias do querido, do amado São Paulo Futebol Clube, nosso tão glorioso São Paulo, né? Campeão de tudo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Meu Deus do céu, quanta alegria esse São Paulo Futebol Clube deu para toda a sua coletividade. Aqui no São Paulo Raiz com o Rony Altieri é assim. Vocês sabem que nós temos a cada proximidade de um jogo, de um clássico, né, de um jogo histórico na vida do São Paulo Futebol Clube, nós temos aqui o Baú Tricolor. O Baú Tricolor que conta um pouquinho desses encontros, né, contra esses times que a gente enfrenta. E no caso da quinta-feira, o Fluminense do Rio de Janeiro, o Fluminense que já foi tão gigante, né, o Fluminense que já foi campeão do Brasil, já foi campeão de um monte de coisa também, o Fluminense que sempre fez bons jogos contra o São Paulo Futebol Clube. E nós vamos lembrar um pouquinho disso, afinal de contas, as suas glórias vêm do passado. Tá no hino, né? Uma das partes mais gostosas da gente cantar do hino do São Paulo, e é justamente um pouco disso que nós vamos falar para vocês. Antes de mais nada, eu queria que vocês se lembrassem também e colocassem nos comentários qual foi o seu grande jogo São Paulo e Fluminense, qual foi o seu grande momento dessa marcante partida, né? Um clássico do Carioca, um clássico de um paulista, times que sempre se encontraram por aí. O São Paulo que leva uma vantagem até grande contra o Fluminense, são 53 vitórias contra 25 derrotas, 25 empates, né? São 53 vitórias do São Paulo, 44 vitórias do Fluminense e 25 empates. É exatamente assim que se compõe o confronto que vem desde 1933. O São Paulo, na primeira vez que se encontraram, o São Paulo ganha de 3-0 do Fluminense, mas aí em 41 o Fluminense vem aqui no Pacaembu e mete um 7-3 no São Paulo, naqueles tempos que um dos dois times sempre goleava, né? A partida entre São Paulo e Fluminense sempre foi sinônimo de gol. Ultimamente tem saído pouco, mas antes sempre saía bastante gol. Nós tivemos em 2002 também aquele 6-0, vocês estão lembrados? Aquele que o Romário deu um supapo na cara do Andrei, né? Lá no Fluminense, aquela confusão toda. O São Paulo meteu 6-0 no Fluminense. Eu estava no Morumbi nesse jogo também. Muitos de vocês deviam estar no Morumbi. Como teve também em 2002 uma vitória de 4-3 do São Paulo. Um jogo muito legal em que o Rogério fez o gol e saiu para comemorar no campo do São Paulo. O Fluminense deu a saída e o Roger meteu do meio de campo. O Roger, que é comentarista da Globo agora, o Roger meteu aquela bola do meio de campo, né? O Emerson era o zagueiro, eu lembro direitinho, o Emerson era o zagueiro do São Paulo que tinha vindo da Portuguesa. O Emerson tentou cortar de cabeça, a bola veio mais alta, ele nem para meter a mão na bola para tentar pelo menos evitar o gol. Mas são sempre grandes jogos, são sempre jogos de bastante gol, ultimamente que não tem saído, né? Mas eu reservei especialmente aqui dois grandes momentos para mim de um jogo entre São Paulo e Fluminense. Eu sei que foram vários os momentos, mas dois grandes momentos. Libertadores de 2008, meu Deus do céu, às vezes eu acordo de madrugada, rapaz, lembrando daquele gol do Washington. Pois bem, estou eu trabalhando lá, era 11 horas da manhã, eu falei, eu preciso ir para esse jogo. O São Paulo já tinha ido, né? Já tinha ido lá o São Paulo já tinha jogado aqui no Morumbi, ganhado o jogo por 1-0. São Paulo vai para o Maracanã e eu preciso ir para esse jogo, eu vou contar rapidinho aqui a história, porque cada torcedor tem a sua história, né? E aí eu liguei pro meu amigo Valtão, querido Valtão São Paulino, a gente foi junto para Bragança, fomos junto aí ver o São Paulo em vários lugares. Falei, Valtão, vamos assistir o jogo? Ele falou, vamos para um bar, alguma coisa. Não, vamos no Maracanã. Não, você tá maluco. Eu falei, vamos pro Maracanã, velho. Vamos pro Maracanã, a gente saindo agora 1h da tarde, a gente chega lá no finzinho da tarde, vai pro Maraca e assiste a vitória do São Paulo. Na época meu filho morava no Rio de Janeiro, liguei para ele correu para comprar os ingressos, né? E eu falei com o meu diretor na época, eu falei, olha, ele era São Paulino, Nelson, meu querido Nelson. Falei, Nelson, tô querendo ir pro jogo. Mas você é maluco? Eu falei, eu tô querendo ir pro jogo, depois eu reponho essas horas aí. Ah, tá bom, vai embora que tá tranquilo. Ó,
vazei, me encontrei com o Valtão lá no terminal rodoviário do Tietê, pegamos o carro dele, vamos embora pro Maracanã. Chegamos lá no Maracanã no comecinho da noite, o Valtão, o Vitor, o filho dele, eu encontrei o meu filho, o João, pegamos os ingressos, né? Deixamos o carro ali perto do aeroporto do Santos Dumont ali, pegamos um táxi até o Maracanã e lá fomos nós. Bom, show de horrores do lado de fora, muita briga, torcida, a polícia batendo na torcida do Fluminense, os caras do Fluminense procurando o torcedor do São Paulo para bater também, uma confusão danada, uma encrencaiada danada, né? E a gente consegue entrar, no Maracanã à base de muita confusão. Enfim, jogo bom, jogo legal para o São Paulo, né? O São Paulo consegue ter 1-1 como resultado, praticamente classificando. Aí na saída o Dodô, artilheiro dos gols bonitos, vai lá e mete 2-1 e fica aquele jogo terrível. O São Paulo tem um jogador expulso, um lateral do São Paulo foi expulso. Ainda me lembro direitinho, ele sai correndo, cara. Ele foi expulso e saiu correndo. Eu falei, cara, por que esse cara não cai no chão? Por que esse cara não faz cera, né? A gente desesperado, a torcida do Fluminense do Maracanã gritando, incentivando, né? O Maracanã lotado nessa partida. E aí vai. Já no final do jogo, eu me lembro direitinho disso, a torcida do São Paulo estava ali na geral, na parte de baixo do Maracanã, antiga geral ali. Uma bola é metida pro Adriano na corrida, ele com o Thiago, né? O Thiago, agora zagueiro da seleção, zagueiro do PSG, ele corre quase até a linha de fundo com a bola e o Thiago consegue desarmar ele. E até hoje eu me pergunto por que o Adriano não fez uma falta no Thiago, alguma coisa que fosse para tentar retardar a partida. O Thiago desarma ele, corre pro ataque, o São Paulo todo recuado, ele corre para o ataque, aquela confusão, salva o escanteio, e aí eu não quero nem lembrar o que aconteceu, né? Até hoje eu acho que o Mito devia ter saído naquela bola e dado um soco no Washington com bola e tudo. Mas enfim, acabamos tomando gol de cabeça, foi terrível. Vocês imaginem a volta, fazer bate-volta para o Maracanã, vocês imaginem a volta. Eu ainda me lembro que eu vim dormindo e de madrugada nós paramos num lugar para tomar um lanche de madrugada, rapaz, encosta uma excursão do Fluminense, velho. Meu pai do céu, a sorte da gente que a gente já estava sem camisa, estava um calor danado, a gente estava sem a camisa do São Paulo, porque o negócio era para ser pior. Dessas loucuras que torcedor apaixonado, como vocês também são, quem não fez a sua loucura, né? Eu sempre cito o meu amigo Antônio Júnior, lá de Lençóis Maranhenses, que contou para mim outro dia que pegou uma carona de caminhão, 650 quilômetros para ir até Fortaleza, assistir o Tricolor no Campeonato Brasileiro. Quem é que não faz uma loucura pelo seu São Paulo? Escreve aí também a loucura que você já fez para assistir o nosso querido e nosso amado Tricolor, que os jogadores, né? Você vê os jogadores jogarem hoje sem a mínima vontade, não estão nem aí para a camisa, para a instituição, para a torcida, e a torcida que tanto ama, né? E tem jogador que se acha no direito ainda de pedir para a torcida, ó, torcida, vocês têm que aplaudir mais a gente, tem que incentivar mais. Meu Deus do céu, não sabe nem do que está falando. Mas eu guardei essa partida porque até hoje dói no peito lembrar daquele gol do Washington já no apagar das luzes, né? Claro que eu guardei no segundo jogo um placar nosso, né? São Paulo e Fluminense, Campeonato Brasileiro de 86. Brasileiro aqui, ó, que nós somos campeões, a faixa de campeão brasileiro de 86. Muito bem, São Paulo e Fluminense. Rapaz do céu, São Paulo vai lá. O São Paulo vai lá no Maracanã, perde de 1-0, precisava fazer 2 gols aqui no Morumbi, e eis que uma partida difícil, complicada, uma quarta-feira de noite, eu estava no Morumbi nesse jogo também, e aí o Nelsinho bate um lateral, o Careca, né, se fosse o Pato, meu Deus, mas era o Careca mata no peito, já sai da marcação, já vira, já vai a caminho da área, e de fora da área, ele dá aquele canhão sem ângulo, né? A bola bate no travessão, bate na trave do lado e entra. Meu Deus do céu, que alegria, que festa, que coisa maravilhosa que foi aquilo. Parece hoje que eu estou vivendo aquele momento de alegria, de tentar imaginar como é que o Careca acertou aquele chute. Até hoje, né, o torcedor são paulino que a gente encontra, mais da velha guarda, é claro, fala, como é que o Careca acertou aquele chute? Ninguém sabe dizer, mas eram tempos áureos para o São Paulo, eram tempos bons, né? Eram tempos que a dedicação, a intensidade gerava resultados positivos, né? Então você podia chutar de qualquer jeito que ela entrava, né? Aí o São Paulo vai de novo, aperta mais um pouco, o Pita pega uma bola, toca pro Nelsinho na entrada da área, o Nelsinho vem, bate cruzado, já era para ter feito o gol,
o goleiro Spawn e o Miller, né? Já dá um tapa para dentro do gol, 2-0 São Paulo, tiramos o Fluminense. Uma reclamação geral, uma confusão geral. Eu me lembro que o São Paulo depois vai para a semifinal pegando o América do Rio, que se eu não me engano elimina o Corinthians, né? E eu me lembro que como tinha saído muita briga com a torcida do Fluminense no Morumbi, a torcida do Fluminense esperou a gente lá no Rio, no jogo contra o América. Eu estava nesse jogo com meu amigo Charles, a gente foi de busão e, rapaz, chegamos no Rio, foi uma chuva de tijolo, porque a torcida do Fluminense queria pegar a torcida do São Paulo lá no Maracanã, no jogo contra o América, que a gente também acabou eliminando, e depois pegamos o Guarani, a história toda vocês já sabem. Careca, o homem dos gols milagrosos. É claro que eu guardei esse jogo como, para mim, o jogo que eu tenho mais lembrança, o jogo que me deu mais prazer nesse embate contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Fluminense que já foi grande, né? Que hoje vive essas dificuldades todas já há alguns anos, que vive batendo aí na tabela para poder cair. Fluminense que enfrenta o São Paulo nessa quinta-feira, e o São Paulo precisa ganhar esses 3 pontos de qualquer jeito, né, gente? E o Laicá? Como é que foi o Laicá de São Paulo e Fluminense? Vocês lembram de grandes jogadores que jogaram lá e cá? Eu vou falar o maior jogador que esteve lá e que esteve cá. Tele Santana. Ah, mano, o Tele não jogou no São Paulo, mas o Tele foi técnico, super campeão no São Paulo, e o Tele jogou muito no Fluminense, né? O Tele jogou muita bola, o Fio de Esperança, ele era conhecido no Rio, né? Tele Santana magrinho, por isso que era o Fio de Esperança, porque era um cara que jogava muita bola, muito aplicado, muito dedicado, muito lutador, né? Então o grande Tele esteve lá, foi campeão pelo Fluminense, esteve aqui, foi super campeão pelo São Paulo. Outro cara, Muricy Ramalho. Muricy Ramalho foi técnico campeão brasileiro do Fluminense, foi técnico campeão 3 vezes brasileiro com o São Paulo, foi campeão como jogador no São Paulo em 77 naquele time do Minelli, né? Então assim, Muricy, Tele Santana, Laicá, quem mais, gente? Assis, do Cosme Damião, Assis de Washington, que jogaram no Fluminense. O Assis jogou no São Paulo, o Assis que veio da Francana, passou pelo São Paulo, foi para o Atlético do Paraná, onde conheceu o Washington, e os dois foram para o Fluminense lá fazer história no Maracanã. Grande Assis também, legal, jogou no São Paulo. O Washington, né, que fez esse gol aos 47, jogou no São Paulo, não foi tão feliz no São Paulo, mas fez vários gols com a camisa tricolor. O Júnior César, o Arouca, tanta gente, até o Sorley, rapaz, até o Sorley. Quem é que lembra do Sorley? Um zagueiro que jogava muito no Fluminense, chegou no São Paulo, rapaz do céu, não jogou nada, entregou um monte e acabou não tendo vida longa no tricolor do Morumbi. Essa foi a lembrança do Laí de Cá. Se vocês tiverem mais algum, que deve ter um monte, bota aí também nos comentários, por gentileza. E tem ingresso? Tem ingresso pro jogo? É claro que tem ingresso pro jogo. Eu tenho aqui, ó, 1-1 de 2017, gol de Jusilei, olha lá, 1-1 de 2017, São Paulo e Fluminense. Eu tenho um outro jogo aqui no Campeonato Brasileiro de 2014, que legal, São Paulo e Fluminense no Morumbi, 2014, alguns ingressos que eu tenho desse jogo. Lembrança legal, é sempre bom a gente reviver, é sempre bom a gente alimentar, né? Nesses tempos de vaca tão magra, nesses tempos de dificuldade tão grande que vive o São Paulo, essa carência de jogador dedicado, de jogador aplicado, de time batalhador que o São Paulo tem. A gente volta no passado um pouquinho para poder resgatar esses momentos gloriosos do São Paulo Futebol Clube. Coloca aí nos comentários o seu grande São Paulo e Fluminense, onde você estava naquele jogo da Libertadores, onde você estava naquele jogo no Morumbi do gol espírita do Careca. Mas são momentos muito legais que a gente gosta de relembrar e vai relembrar sempre aqui no canal do São Paulo Raiz com o Baú Tricolor. Afinal de contas, as suas glórias vêm do passado. Agradecimento a todos os amigos pelo compartilhamento, pela amizade, pelos comentários. A gente fica feliz demais com tudo que tem acontecido com esse canal, né? Com o nosso canal, é claro. O canal é de todos vocês, o canal é nosso e a gente fica extremamente feliz com isso. Legal, gente? Coloque aí nos comentários, coloque a sua cidade para eu poder citar aqui também. É legal a gente falar da sua cidade, né? Coloca lá o teu nome e a tua cidade para a gente poder ir falando aí na medida dos vídeos. Legal, gente? Muito obrigado e avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Valeu, gente!